Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os dois mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água, mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Desta vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos, e então algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. "Onde estamos?" O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. "Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo." O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos.
Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada. Ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram. Os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase um ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti. Atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem. Afinal, você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão.
Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor, só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente.
A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com duas luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes. O uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões. Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo. A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem. Cada avião que transporta mais de 19 passageiros deve levar um machado a bordo. Você o verá instalado como um dispositivo de combate a chamas. Dessa forma, se houver um incêndio elétrico, os membros da tripulação podem cortar a cabine ou outros painéis, e os pilotos podem quebrar o para-brisa se algo de ruim acontecer e as pessoas precisarem evacuar. Os aviões de passageiros são, em sua maioria, brancos para protegê-los da radiação solar e seus efeitos, e precisam ser resfriados em aeroportos de países extremamente quentes enquanto os passageiros estão entrando ou saindo. A tinta branca brilhante pode refletir a luz do sol de volta. Ela também protege algumas partes feitas de materiais compostos e evita danos, uma vez que há maior radiação ultravioleta em grandes altitudes. Os aviões comerciais devem atingir pelo menos 250 km por hora para obter estabilidade e segurança na decolagem. Alguns menores podem manter a altitude mesmo a 50 km por hora. Mas quando as velocidades são tão baixas, a aeronave pode facilmente ficar desestabilizada e até falhar na decolagem. Os trilhos brancos que ela deixa para trás, também conhecidos como rastros, são formados por causa do vapor d'água, que é produzido durante a combustão do combustível nos motores. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 10 mil metros, as temperaturas ficam bastante baixas, cerca de menos 55 graus. Como é muito frio, então a água se transforma em partículas de gelo. O tempo que os rastros vão permanecer visíveis depende principalmente da umidade. Quanto mais alto for o nível dela, maiores serão os trilhos e mais eles permanecerão perceptíveis mesmo após o avião ter desaparecido. Aeronaves em todo o mundo são atingidas por raios quase diariamente. Uma em serviço comercial regular recebe um deles uma vez por ano, em média. A frequência com que isso acontece depende de alguns fatores. Primeiro, quantos pousos e decolagens cada uma realiza, já que os relâmpagos caem principalmente em altitudes entre 4.500 e 1.500 metros. Também depende da localização. Por exemplo, é mais provável que um avião seja atingido por um raio perto do Equador do que em outras partes do mundo. As aeronaves modernas são projetadas para resistir aos raios. Elas têm que passar por testes especiais de relâmpagos para provar que podem suportá-los.
Os voos acontecem principalmente em altitudes de até 11 quilômetros. Existem alguns benefícios, como o ar mais rarefeito ou a produção de menos resistência aerodinâmica, o que também significa menos consumo de combustível. As temperaturas lá em cima são mais baixas, o que torna os motores a jato mais eficientes. Essa parte da atmosfera também é menos turbulenta, e isso ajuda a tornar as viagens mais suaves. Alguns aviões já foram para o espaço, mas não os que você vê no aeroporto. Esses são os clássicos, que precisam de ar para subir. O espaço é basicamente um vácuo. O primeiro a chegar lá foi projetado há cerca de 70 anos. Durante seu primeiro voo, gerou sustentação e estabilidade, usando suas asas finas e atarracadas. E viajou mais de 5 vezes na velocidade do som. Há pelo menos 1 sextilhão de planetas no nosso universo. Para se ter uma ideia de quão grande é esse número, a Terra pesa quase 1 sextilhão de vezes mais do que alguns animais como o urso. Nenhum desses planetas é cúbico, triangular ou de qualquer outra forma. São todos redondos. No início, um planeta é apenas uma nuvem de poeira e rochas que gira em torno de uma estrela central. Poeira e pequenos pedaços se atraem por causa da gravidade e continuam fazendo isso até formarem uma bolha, que começa a atrair mais matéria. Ela cresce e fica maior, até que termine de coletar tudo pelo caminho. As forças gravitacionais atuam igualmente em todas as direções para que essa bolha adquira uma forma redonda, mas não perfeita. Nosso planeta, por exemplo, é quase uma esfera, mas com uma protuberância no meio, que está lá porque a Terra está girando. Cada vez que ela faz isso ao redor do seu eixo, a parte do meio se desloca mais do que o topo. A área do Equador se move mais rápido do que a dos polos. E quanto mais rápido se gira algo, mais se joga isso para fora. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Ele é uma onda, por isso se move mais rápido em uma substância mais densa. Partículas próximas umas das outras, como em substâncias mais densas, se chocam com mais facilidade. A água é mais densa. Há 800 vezes mais partículas em uma garrafa de água do que em uma do mesmo tamanho cheia de ar. As bolhas são redondas porque ocorrem quando uma película fina, como a de água com sabão, retém o ar. As moléculas dessa partícula se atraem e assim ficam juntas, e também formam uma esfera, porque essa é a menor área possível que envolve qualquer determinado volume. Elas não podem ficar menores porque existe ar preso dentro. Você pode transformar seu lápis em diamante. Se aplicar uma temperatura de 1.400 graus e uma pressão de 55.000 atmosferas, conseguirá transformar o grafite em diamante. Na verdade, são 2 variações de um único elemento químico, o carbono. Os diamantes não são usados apenas em joias, mas para diversos fins, como ferramentas de corte para dispositivos eletrônicos. Os castores são construtores incríveis, capazes de criar estruturas ribeirinhas interessantes e complexas. Eles as fazem para se proteger de animais selvagens que podem ir atrás deles, como lobos ou ursos, mas não da maneira que dê para ver logo de cara. Na verdade, os castores não vivem nas represas. Eles apenas as usam como uma barreira para formar uma espécie de piscina ou lago com águas mais profundas. É nesse corpo de água que fica a verdadeira casa deles. É como uma pequena ilha ou um chalé em forma de cúpula. Trata-se de uma área seca onde esses animais ficam seguros. Eles também podem armazenar seus alimentos lá. Essas piscinas são profundas o suficiente para que os bichos terrestres as evitem. Os castores cavam túneis subaquáticos que são as entradas para suas casas. Se um predador ou algum outro perigo estiver chegando, eles conseguem escapar rapidamente para um lugar seguro. Há animais que dormem em pé, como zebras, elefantes, cavalos e alguns pássaros. Os flamingos, por exemplo. As vacas são capazes de fazer isso, mas preferem deitar. Para dormir em pé... O avião estava no ar há apenas 25 segundos, quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de 1 minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, 2 segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom.
Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8.000 horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3.000 horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas 9 meses. Eram 122 passageiros e 7 tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso, caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. 1 hora antes da partida, o mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de 1.000 litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão: "Terminamos aqui, o de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora." O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou a comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável.
O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo, então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gottrora, em Uppland, na Suécia. O avião estava a apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas. Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo: "Estamos caindo." 7 segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo, ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Parece um milagre, mas também foi graças à reação rápida dos comissários de bordo e às instruções corretas que deram aos passageiros. Eles não entraram em pânico e disseram às pessoas para adotar a posição fetal bem a tempo de evitar mortes. Ainda mais surpreendente, quase todos os passageiros, exceto 4 pessoas, saíram do avião por conta própria. Não é à toa que esse acidente foi apelidado de O Milagre. A aeronave, no entanto, não teve tanta sorte. O avião de 9 meses ficou tão danificado que foi aposentado logo depois. Todos elogiaram as ações da tripulação. O pouso foi incrivelmente habilidoso, especialmente em uma situação tão rápida e perigosa. O próprio capitão admitiu que poucos pilotos foram forçados a testar as habilidades que obtiveram durante o treinamento, pelo menos não até esse ponto. Ele disse que estava orgulhoso de sua tripulação e aliviado por todos terem sobrevivido. E ele nunca voltou a pilotar aviões comerciais. Uma sombra é projetada quando há um objeto no caminho da luz. A luz viaja em linha reta. É por isso que sempre se obtém uma sombra quando algo está na frente de uma fonte de luz. Pássaros e aviões não são exceções. Eles projetam sombras, mas não podemos vê-las. Quanto mais próximo o objeto está de uma fonte de luz, mais densa é sua sombra, e vice-versa. Se o objeto estiver muito longe, sua sombra se dispersa. Um avião comercial voa a cerca de 12.000 metros. A tal altura, você mal vê o avião, muito menos sua sombra. Ele está muito longe da superfície terrestre, então sua sombra está espalhada e não é perceptível. O mesmo vale para os pássaros. Mas se houvesse um asteroide gigante passando pela Terra, sua sombra seria perceptível, com base no mesmo princípio pelo qual funcionam os eclipses lunares e solares. Um eclipse solar é quando a Lua está diretamente entre a Terra e o Sol, bloqueando os raios solares. Isso lança uma sombra em algumas partes da Terra. A Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas também está 400 vezes mais perto do nosso planeta do que a estrela, e é por isso que parecem ter o mesmo tamanho no céu. Mas como a Lua é menor, sua sombra não é grande o suficiente para cobrir toda a Terra, então ela é projetada apenas em algumas partes do planeta. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Ele tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica como as que você tem em casa, exceto que esta é muito mais potente. Sempre segue o caminho de menor resistência. Existem muitas coisas no ar, como partículas de poeira, gases e outras substâncias. Por isso, é desigual e irregular. Digamos que você tem um monte de areia. Quando despeja água sobre ele, ela não flui para baixo em linha reta, mas em padrões específicos, buscando o melhor caminho através da areia. O mesmo acontece com os raios. A Antártica tem icebergs que parecem ondas gigantes do oceano congeladas em movimento. Apesar de sua aparência, essas formações são criadas durante longos períodos de tempo. O gelo foi levantado, compactado e moldado pelo vento e outros elementos, casualmente assumindo a forma de onda no final. Cachoeiras de sangue é uma geleira na Antártica que derrama uma espécie de líquido vermelho que parece sangue. Os cientistas dizem que isso acontece porque há um lago salgado com uma grande concentração de ferro sob a geleira. A água salgada congela em um ponto mais baixo do que a água doce, então derrete o gelo acima, deixando o rio fluir. Essa é a geleira mais fria do nosso planeta, razão pela qual a água pode fluir constantemente sem derretê-la, e a cor vermelha é devida ao ferro na água.
A Antártica é o único continente onde você não consegue encontrar répteis. Eles têm sangue frio, o que significa que dependem do calor do ambiente para manter o corpo aquecido e não podem sobreviver em regiões geladas como a Antártica. Os pinguins podem relaxar, não há cobras ou crocodilos para incomodá-los lá. Apenas 1/4 do território do Saara é areia. Existem montanhas e oásis, mas a maior parte do deserto está coberta de cascalho. E esse não é o maior deserto da Terra, a Antártica o é. Assim como as pessoas, as árvores também param de crescer em uma certa idade. Os cientistas acham que isso pode ser porque quando uma árvore envelhece e atinge uma certa altura, ela tem dificuldades para puxar água do solo e bombeá-la até o topo devido à gravidade. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de crescer em altura quando atingem sua altura máxima. O baobá se expande até 1 centímetro a cada ano. A Austrália está em cima de uma das placas tectônicas de movimento mais rápido do mundo. Ela se move 6,3 centímetros para o norte a cada ano, o que é aproximadamente a taxa de crescimento de nossas unhas e cabelos. Se você acha que tentar encontrar algo para assistir na televisão está desperdiçando sua vida, os estudos concordam. A pessoa média passa 1 ano e 1/3 da vida trocando de canal e tentando encontrar algo que mereça sua atenção. É possível ver um arco-íris à noite também. Trata-se de um fenômeno raro chamado arco-íris lunar, que aparece quando a luz da lua é refletida e dispersa através de umidade e gotículas de água na atmosfera. O arco-íris lunar ocorre principalmente em áreas com muita chuva ou mesmo perto de cachoeiras cercadas por névoa. Quando você quebra um ovo na Terra, ele pode fazer uma bagunça, mas 18 metros oceano abaixo, há 2,8 vezes a pressão atmosférica sobre o ovo. É por isso que ele se mantém unido como se tivesse uma casca invisível e parece uma espécie de água-viva estranha. Na verdade, as estrelas não piscam. Sua luz é constante e estável, mas quando interfere com a atmosfera da Terra, ela bate e salta pelo ar, o que desvia a luz. Diferentes camadas de ar estão em constante movimento, o que também altera a curvatura da luz, fazendo com que pareça cintilante. A Baía de Hudson, no Canadá, é a área onde a gravidade é menor do que em outras partes do nosso planeta. Não é como se as pessoas estivessem flutuando livremente como no espaço, mas pode parecer algum tipo de dieta geográfica natural. Menor gravidade leva a menos densidade, então você pesaria menos lá do que em qualquer outro lugar. A gravidade depende da densidade da Terra, por isso é desigual. Quando a última era do gelo chegou, a Baía de Hudson estava coberta por uma geleira de aproximadamente 3 km de espessura. Era pesada, então continuou empurrando para baixo a rocha sob ela. Mais de 20 mil anos atrás, as geleiras começaram a derreter, mas a região da baía ficou deformada devido ao gelo pesado que costumava estar lá. O único esporte que alguém já praticou na Lua foi golfe. Em 1971, um astronauta foi à Lua e jogou 2 bolas de golfe, fazendo-as voar através da atmosfera de baixa gravidade na superfície lunar. A Grande Muralha da China é tão longa que você levaria cerca de 18 meses para percorrer toda ela. Ao contrário da crença popular, não é possível vê-la do espaço a olho nu. As lagostas não são biologicamente imortais. Elas envelhecem com o tempo, mas também produzem uma enzima especial que é responsável por reparar suas células. Elas também replicam seu DNA indefinidamente para que possam viver por muito, muito tempo. Se você fosse para a parte mais profunda do oceano, sentiria uma pressão incrivelmente forte, mais de 1000 vezes a pressão atmosférica normal ao nível do mar, ou igual a 50 jatos jumbo pousados em cima de você. O Sol é o maior objeto que se pode encontrar em nosso sistema solar. Embora existam tantos planetas rochosos, gigantes gasosos, asteroides e planetas anões, o Sol ainda representa 99,8% da massa total do nosso sistema. O Sol está no estágio mais estável de seu ciclo de vida no momento, mas em cerca de 5 bilhões de anos ele ficará sem hidrogênio, seu combustível. Podemos ver o pôr do Sol porque a atmosfera do nosso planeta atua como um prisma. A ciência chama isso de dispersão. Há mais distância entre nós e o Sol na hora do pôr do Sol, o que significa que mais partículas e moléculas estão no ar. Elas espalham parte da luz violeta e azul de comprimento de onda curto em diferentes direções. Esse processo acontece milhões de vezes antes que o feixe de luz do Sol atinja nossos olhos, e é quando vemos algumas outras cores do espectro, como laranja ou amarelo. Os tsunamis podem atingir uma velocidade de mais de 800 km por hora, o que é tão rápido quanto um avião a jato. Eles retêm a energia, o que significa que podem se mover através do oceano e quase não perdem energia até chegarem à costa. Os polvos são algumas das criaturas mais inteligentes do mar. Eles navegam por labirintos, resolvem problemas e têm uma memória de curto prazo muito boa. Os cientistas acreditam que sejam tão espertos por viverem uma vida bastante dinâmica.
Eles se movem rapidamente, se escondem em lugares imprevisíveis, se expandem por novos habitats, se movem em padrões incomuns e encaixam seus tentáculos em fendas para se alimentar. Tudo isso é bastante desafiador, fazendo com que seus cérebros se desenvolvam o tempo todo. As famosas cabeças, conhecidas como estátuas Moai na Ilha de Páscoa, também têm corpos. Eles estão escondidos sob a superfície. Existem quase 900 estátuas Moai na ilha. Cientistas descobriram que a Nova Zelândia faz parte de uma grande massa de terra que fica sob a água. 94% da terra total está sob a superfície. É chamado de Zelândia e é considerado um microcontinente. Talvez possa vir a ser o 7º na lista algum dia. Os bolsos dos encostos de bancos de avião têm revistas de bordo, um guia de segurança da aeronave e informações sobre a companhia aérea. Mas eles também são o lar de todos os tipos de lixo, sujeira e bactérias inimagináveis. Um passageiro tosse em um lenço de papel ou limpa o nariz escorrendo com um punhado deles. Mas em vez de se livrar imediatamente dos lencinhos, os coloca no bolso do encosto do banco. Depois, outro passageiro aparece no voo seguinte, sentado naquele mesmo assento. Com espaço limitado ao seu redor, colocar alguns de seus pertences nos bolsos tem o potencial de que milhões de germes se instalem neles. Não é à toa que esses bolsos podem ficar tão nojentos. Todo mundo coloca seu lixo dentro deles. Os passageiros geralmente deixam barras de chocolate não comidas, fraldas, restos de maçã e nozes. Isso deixa migalhas e outras coisas por todo lugar. Todo o lixo é retirado antes do voo seguinte, mas raramente é feita uma limpeza profunda. Tudo depende da companhia aérea, de quantas vezes eles realmente limpam o avião e se limpam tudo corretamente. As mesas de bandeja de plástico onde comemos e colocamos nossas coisas são uma das, se não a, parte mais suja de qualquer avião. Essas bandejas podem ter mais de 2.000 UFCs, unidades formadoras de colônias de bactérias por polegada quadrada vivendo em sua superfície. A textura da mesa evita que copos de refrigerante deslizem sobre ela, também criando pequenas cadeias montanhosas onde os micróbios podem se prender. Refrigerantes açucarados e sucos que derramam nas mesas durante os voos dão às bactérias o ambiente perfeito para elas ficarem e se alimentarem. As bactérias adoram viver neste plástico quase tanto quanto na pele humana. E há muitos micróbios que sua bandeja pega e segura, especialmente quando não é limpa profundamente. Assim como as saídas de ar que são sempre mexidas, as fivelas dos cintos de segurança são provavelmente a coisa mais tocada em qualquer aeronave. A fivela média pode conter quase 1.000 unidades formadoras de colônias de bactérias por polegada quadrada em todos os momentos. Os passageiros tocam nas fivelas de cinto de segurança para ir ao banheiro. Mesmo depois de lavar as mãos, as pessoas caminham pelo corredor tocando todos os encostos de cabeça para se equilibrar até chegar ao próprio assento. Depois de se acomodar e afivelar o cinto, a maioria tocará seu próprio rosto, olhos, telefone e até comida pelo resto da viagem. Os aeroportos podem ser grandes propagadores de vírus, mas são limpos constantemente. O mesmo não pode ser dito sobre metrôs, ônibus ou até táxis. Maçanetas de portas de metrô, carrinhos de bagagem, cadeiras, assentos e postes raramente são limpos e são um terreno fértil para todos os tipos de coisas nojentas. O sistema de metrô de Nova York é um dos mais sujos do mundo, com incríveis 2 milhões de colônias de bactérias por polegada quadrada em quase todas as superfícies. Muitas delas ainda não foram identificadas de tão raras que são. E vão com você em todos os lugares, às vezes até no banheiro. Como resultado, os celulares podem ser até 10 vezes mais sujos do que qualquer assento de vaso sanitário. E. coli, a bactéria que pode causar cólicas estomacais e febres, pode viver por horas em superfícies quentes como telefones. A melhor solução? Lave bem as mãos antes de tocar no telefone e certifique-se de que ele seja mantido bem limpo com um desinfetante. A maioria das pessoas tem um smartphone consigo o tempo todo, o que significa que todas as bactérias coletadas durante o dia são transferidas para o aparelho. Todo mundo toca no controle remoto em algum momento, mas nem sequer pensa nele ao limpar a casa. Ele cai no chão ou entra na lateral do sofá, uma casa quente e escura para mofos e bactérias, onde há muitas migalhas e sujeira. Uma boa limpeza com um lenço antibacteriano de vez em quando ajudará a mantê-lo brilhante e livre de germes. Apagar velas em um bolo de aniversário pode lançar uma névoa de saliva que sempre cai na cobertura do bolo. Isso pode levar a muitas festas de aniversário infelizes se alguém estiver doente. Às vezes, é melhor pular completamente as velas.
Ou aceite o risco de que todo dia seja festa de aniversário de alguém e um pouco de cuspe não vai fazer mal a você. Um único caixa eletrônico é tocado por centenas de pessoas em um dia. Portanto, as chances de que pelo menos uma dessas pessoas tocando os botões esteja doente e espalhando livremente a gripe ou resfriado são naturalmente bastante altas. A gripe, por exemplo, pode viver até 2 dias em objetos. Pode-se passar dias que alguém se recuperou desse vírus e ele ainda é capaz de estar ativo e com possibilidade de contágio. Os caixas eletrônicos são limpos, mas não o tempo todo. Seria impossível atender a todos em uma grande cidade diariamente. Uma nota de papel moeda pode abrigar milhares de tipos diferentes de bactérias, incluindo as suspeitas normais como E. coli, estafilococo e uma bactéria que causa crises de acne. O papel moeda pode supostamente carregar mais germes do que um banheiro doméstico, e as notas são um ambiente hospitaleiro para micróbios nojentos. Quanto menor o valor da nota, mais suja será porque estará mais em circulação. O dinheiro não pode ser limpo como muitas coisas, mas levá-lo a um banco para trocar por notas novas e, espero, mais limpas é possível. Use desinfetante para as mãos e lave as mãos depois de manusear dinheiro também, só por precaução. Carrinhos de compras de supermercados podem ter mais bactérias do que o que já foi encontrado em banheiros públicos. Isso inclui assentos sanitários e as alças de descarga. Recipientes com lenços de limpeza têm aparecido em muitas das principais cadeias de supermercados, e algumas lojas até vão além e os limpam após o passar dos dias. Mas simplesmente não é o suficiente para acompanhar a placa de Petri que o recipiente é. Com mais de 100.000 bactérias por polegada quadrada, é quase impossível mantê-lo limpo. Os porta-escovas de dentes mantêm a umidade e raramente são limpos, tornando-os uma das coisas mais sujas em nossas casas. Podem ser preenchidos com salmonela, E. coli e muito mofo ao longo do tempo se não forem limpos regularmente. Lave o seu porta-escovas de dentes com água quente e sabão toda semana para minimizar as chances de adoecer. As escovas de dentes devem ser trocadas a cada 3 a 4 meses por um bom motivo. Demora um pouco para uma escova de dentes secar. Isso cria a casa perfeita para mofo e fungos se espalharem e crescerem. Pode haver mais de 600 tipos diferentes de bactérias vivendo dentro da sua boca. Um único beijo pode transferir cerca de 80 milhões de bactérias de uma boca para outra. Uma boa rotina de escovação terá cerca de 1.000 a 100.000 bactérias vivendo na superfície de cada dente. Mas para aqueles que não escovam, as bactérias podem ser de até 100 milhões a 1 bilhão de bactérias em cada dente. A coisa mais suja da nossa casa só pode ser uma coisa: a esponja da cozinha. É molhada, absorvente, e comida e sujeira são esfregadas nela o tempo todo. Depois, limpamos as superfícies da nossa cozinha apenas para espalhar um pouco mais toda essa sujeira. Esponjas são muito difíceis de manter limpas. A melhor maneira de manter as coisas limpas é substituí-las quando começarem a cheirar mal. Não é surpresa que, se as esponjas estiverem imundas, as pias também estejam. Frutas enxaguadas, legumes, carne crua preparada e pratos que precisam ser limpos chegam à pia da cozinha. Isso cria um terreno muito fértil para E. coli, salmonela e muitas outras coisas nojentas. Essas coisas vão grudar nas laterais e ralos e crescer descontroladamente. Limpe a pia antes e depois de cada uso e certifique-se de mantê-lo o mais seca possível para evitar qualquer crescimento de mofo também. Cardápios de restaurantes e potes de condimentos não são limpos com a mesma frequência que deveriam ser. Se alguém resfriado estava usando os condimentos logo antes de você, isso aumenta muito as chances de as bactérias causadoras do resfriado estarem em suas mãos e depois em suas batatas fritas. Cardápios raramente são lavados com desinfetantes após cada uso. Os clientes tocam em algumas coisas, como cadeiras, mesas, rostos ou cabelos, antes de devolvê-los. Brinquedos para cães precisam ser limpos regularmente para evitar que qualquer bactéria ou crescimento de mofo se espalhe demais. Cada vez que um cachorro baba em um brinquedo, ele não transfere apenas suas bactérias da boca. Ele cria um lugar pegajoso e úmido para outros germes viverem. Não há como dizer exatamente o que o brinquedo favorito pegou em casa ou no quintal. Bolsas podem ter mais bactérias do que realmente consideramos. Elas seguidamente são colocadas em pisos sujos, banheiros, bancadas e na rua. Isso as expõe a todos os tipos de germes como salmonela, E. coli, mofo e fungo o tempo todo. Lenços com álcool são muito bons para transportar em sua bolsa para limpá-la quando necessário. Bebedouros são uma fossa de bactérias e germes. Mais de 2 milhões de bactérias por polegada quadrada podem ser encontradas apenas na torneira de um bebedouro.
À medida que se molha e é tocada por centenas de mãos, as bactérias e o mofo começam a crescer. Se alguém tossiu ou espirrou nas proximidades recentemente, essas partículas se agarrarão à água. Isso cria uma chance maior de a próxima pessoa a beber ali pegar algo. As comidas sobre as mesas da sala de jantar do navio de cruzeiro parecem que recém foram feitas. Parece que todos foram embora. Você entra em pânico e corre para o convés principal. Há muitos chinelos e sandálias espalhados, mas não tem ninguém por perto. Você se inclina sobre o parapeito e vê que o navio ainda está se movendo. Não há um único membro da tripulação à vista. Seu primeiro palpite é que todos se reuniram em algum lugar por algum motivo. Então você vai até o capitão e anda pelos corredores longos que parecem labirintos antes de chegar na sala de controle. A porta está escancarada e alguém colocou o navio no piloto automático. Alguns cenários se desenrolam na sua mente. O cenário número 1 é que, enquanto você estava dormindo, todos acordaram e decidiram te aplicar uma pegadinha. Então devem estar escondidos em algum lugar da embarcação. Quando você enlouquecer por ninguém estar por perto, eles aparecerão do nada e o surpreenderão com uma festa e um bolo incríveis. O segundo cenário que você criou é que, enquanto todos estavam curtindo o cruzeiro, o navio acidentalmente entrou com todos na quarta dimensão, incluindo os animais a bordo. Mas então, por que deixaram você para trás? O terceiro cenário possível é que todos encontraram um navio de cruzeiro melhor nas proximidades e decidiram abandoná-lo por um melhor. Simplesmente esqueceram de te avisar. Mas por que deixaram os pertences para trás e as comidas pela metade? Você tenta descobrir o que os controles significam, mas são muitos aparelhos aleatórios e luzes piscando. Não tem um manual operacional para estudar, mas tem internet Wi-Fi bem rápida. Você liga seu laptop e faz uma pesquisa rápida sobre o que algumas dessas coisas significam. Então rapidamente descobre que o navio está em modo de segurança e possui sensores automáticos para detectar quando as águas ficam muito agitadas. Você abre as redes sociais e tenta entrar em contato com algumas pessoas, mas seu telefone não tem conexão. Só o laptop conectado via cabo funciona. Há um rádio para contatar o continente. Você liga, mas ninguém atende. De repente suas notificações aparecem. Você vê fotos dos seus amigos de férias ou em casa, mas eles não estão lá. Só o cenário, sem ninguém. Todos desapareceram oficialmente, exceto você. Você tenta uma última vez entrar em contato com o resto do mundo, mas ninguém responde. Ao conferir alguns detalhes do cruzeiro, descobre que o navio vai precisar de cerca de 11 dias para chegar ao cais mais próximo. Depois de olhar o mapa, você vê uma pequena ilha remota que fica a apenas 4 dias de viagem. O navio em que você está viaja a cerca de 20 nós, ou seja, cerca de 37 km por hora. Enquanto isso, você vai explorando o navio e entra em alguns dos lugares chiques. Os anúncios na TV mostram apenas um cenário do navio vazio, sem pessoas, o que faz com que pareça bastante solitário. Em um cruzeiro de 7 dias, um navio grande pode usar mais de 4.000 quilos de alface e 20.000 quilos de ovos. Em geral, são 2.000 bifes e 1.000 batatas assadas consumidas por dia em um cruzeiro com mais de 1.000 pessoas. Há tanta comida e ingredientes no navio que, tecnicamente, você pode ficar ali por anos. Você chega na mesa da recepção e fala pelo interfone para fazer anúncios oficiais. Olá? Olá? Apenas o som dos grilos. Ok, se isso é algum tipo de brincadeira, não é engraçado. Vocês podem sair agora. Eu vou para o convés comer um lanche. Você espera por uma resposta, mas ninguém vem. Então decide ir para os convéses inferiores do navio. Mas antes de descer, dá uma olhada na pista de patinação no gelo, que está sem ninguém. Você põe patins de gelo e dá uma volta. É bom não ter ninguém para te incomodar ou dizer o que fazer. Depois disso, confere a sala de jogos e vai jogar fliperama. Você usa as moedas do balcão e joga por horas. O sol começa a se pôr, então você decide tomar uma bebida refrescante e apreciar a vista. Você vai para o deck superior, onde apenas os VIPs são permitidos, e pega a maior espreguiçadeira para deitar. Está tão quieto que dá para ouvir as ondas do mar. Você adormece lá mesmo e acorda na manhã seguinte com o brilho da luz do sol. Você dá uma volta pelas redondezas, tentando ver o que fazer, e pega um taco de golfe e começa a balançar. Você taca as bolas para o oceano e continua jogando até ficar entediado, quando percebe que se desviou das atividades e quer ir para os convéses inferiores do navio. Você sai pela porta que diz somente funcionários, com um crachá que encontrou por aí, e começa a descer para o fundo. Está ficando mais escuro, a energia não está funcionando, então você pega uma lanterna e dá uma conferida nos quartos.
Os membros da tripulação geralmente vivem em um quarto estilo alojamento com beliches compartilhados. Eles têm uma área comum para refeições e têm acesso a outras atividades recreativas. As cozinhas que servem os restaurantes principais também ficam localizadas nas áreas inferiores. Todos os quartos parecem iguais. Há muito barulho vindo da sala de máquinas, o que torna o lugar assustador. Os canos estão tinindo e sons de estalos vêm de lugares aleatórios. As luzes estão piscando. Há sombras seguindo você enquanto você se move com a lanterna. Você está assustado e chama para ver se tem alguém lá, mas tudo o que ouve é sua própria voz ecoando pelos corredores. Você está perdido e tenta encontrar o caminho de volta para os decks superiores, mas tudo parece igual. Você começa a correr e entrar em pânico quando tropeça em algo e perde sua lanterna. Está muito escuro. Você acena com os braços e tenta encontrar a saída. Coloca as mãos na parede e tenta se deslocar. Então vê uma luz brilhante no final do corredor e caminha para lá. Você acaba chegando a uma das cozinhas centrais, com muita comida espalhada por lá. São dezenas de geladeiras e uma cozinha inteirinha dedicada a sobremesas. Seu estômago ronca de fome. Você come algumas das comidas mais exóticas e de primeira linha, que podem custar até $1000 por prato. Assim, passa os próximos dias devorando as delícias, jogando golfe e se divertindo na pista de dança. 3 dias depois, você aproveitou a maioria das coisas divertidas do navio. Enquanto se aquece ao sol, vê uma ilha ao longe. Você pega seus binóculos e vê o cais para onde o navio está indo. Você se dirige rapidamente ao centro de controle e vê o mapa. Faltam 30 minutos para chegar, mas você não sabe como estacionar o navio. Você acaba baixando a âncora para pará-lo. Você usará os barcos de resgate para remar até a ilha. Então reúne alguns suprimentos e rema. Talvez alguém na ilha possa te ajudar. Você desce e rema até a costa. Ao entrar na cidade, vê que ela está vazia. As pessoas deixaram seus carros no meio da rua durante o trajeto. Você vai até a delegacia para ver se consegue algumas respostas, mas nada. Meses depois, você explorou toda a ilha e salvou muita comida do navio de cruzeiro. Após 5 anos, você assumiu o controle total da ilha e aprendeu a pilotar o navio corretamente. Você não viu uma única pessoa desde aquele dia no cruzeiro. É como se todos tivessem evaporado. 10 anos depois, você está na torre de rádio. Você tem a barba grande e não pisa no navio há 3 anos. Há campos de plantações por toda a ilha. De repente, você pega algum sinal no rádio em código Morse. Alguém do continente está tentando entrar em contato. Você decide voltar para o navio e se desloca até lá. Se você já assistiu a um desenho animado sobre um elefante, certamente viu aquela cena em que esse enorme animal está fugindo de um pequeno rato. O mito sobre os elefantes terem medo de ratos é tão grande e poderoso quanto o próprio elefante. A verdade é que os elefantes não têm nenhum medo específico desses pequenos roedores, mas eles não enxergam bem e tendem a se mover um pouco devagar. Assim, podem se assustar com um animal que se move mais rápido ou mesmo com um pássaro, se forem pegos desprevenidos. Falando em mitos sobre animais, todos nós já ouvimos em algum momento que os morcegos são cegos. Na realidade, essas pequenas criaturas voadoras podem ver, mas sua visão é reduzida a tons de preto e branco. Mas à noite, eles podem ver muito melhor do que nós. A visão deles carece dos receptores de cores que temos, mas com pouca luz também não vemos muita cor. Os morcegos têm um sonar embutido e podem navegar melhor à noite. Isso ocorre porque eles calibram sua direção com base nos sons refletidos pelos objetos mais próximos. O mito de que os morcegos são cegos provavelmente surgiu porque esses animais não enxergam tão bem quanto nós na luz do dia. Se o inseto cair de certa altura, sofre algum dano? Bem, o assunto é um pouco complexo, mas vamos pegar as formigas, por exemplo. As formigas não se machucam com uma queda, porque elas são muito pequenas. Muitos outros insetos podem cair por quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com matemática e física, mas simplificando, para eu poder entender, a maioria dos insetos não é pesado o suficiente para impactar a superfície que atinge. Mais ainda, ao cair, eles não ganham velocidade, eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga para tão pouco peso cria muito arrasto enquanto o inseto se move pelo ar. Assim, a formiga desacelera quando atinge o final do seu voo. Existe um mito semelhante envolvendo moedas de 1 centavo caindo de um prédio alto. Algumas pessoas afirmam que, quando uma moeda cai de uma grande altura, ela acelera e pode causar algum dano se acertar uma pessoa. Na realidade, devido ao seu tamanho e à sua forma,
uma moeda caindo de um prédio alto pode causar o mesmo dano que uma folha. Se caísse na sua cabeça, você sentiria apenas uma pequena pressão. À medida que desce, a moeda colide com partículas de ar, o que impede que o pequeno objeto acelere. E, claro, esse é o empecilho. Essa resistência do ar ao redor não permite que a moeda prejudique alguém. Existem outros objetos que podem ser um pouco mais perigosos, como uma caneta esferográfica, por exemplo. É uma questão de design e da maneira como ela cai. Ela pode girar, tremular ou simplesmente ir direto para baixo. Dependendo da maneira como esse objeto desce, a queda de uma caneta pode até danificar uma calçada e causar alguns ferimentos aos pedestres. Lembra da regra dos 5 segundos? Sim, isso também é um mito. Mesmo que você pegue aquele biscoito assim que o deixou cair no chão, não é seguro comê-lo. As bactérias podem entrar em sua comida muito rapidamente. E se for um alimento com superfícies molhadas, como frutas ou uma fatia de torta, pode pegar organismos nocivos do solo ainda mais rapidamente. Só porque você acabou de esfregar o chão não significa necessariamente que ele esteja limpo. Alguns germes podem sobreviver por longos períodos de tempo e você precisa de produtos químicos muito fortes para eliminá-los. Se deixar cair algo enquanto saboreia seu jantar, sua aposta mais segura será jogá-lo fora. Você já ouviu alguém dizer que aperta o botão soneca para ter um tempo extra para descansar? Além de ser falso, apertar o botão soneca também pode reduzir a qualidade do sono. Aqueles intervalos de 10 minutos de sono que você dorme repetidamente não são um sono de boa qualidade. Ele estará fragmentado, e isso fará com que você se sinta mais cansado durante o dia. Mais ainda, você pode dormir demais. E dormir demais deixa você ainda mais sonolento e pode afetar seu metabolismo e seus níveis de energia. Sem mencionar que pode ser uma verdadeira dor de cabeça para as pessoas que dividem a mesma cama ou quarto com você. Eu sei. Abandonar o botão soneca pode ser uma tristeza. Então vamos ver o que você pode fazer. Em primeiro lugar, defina um alarme realista. Se você é mais do tipo noturno, não se force a acordar muito cedo se não for necessário. Encontre um horário de sono que funcione para você e, o mais importante, cumpra-o. Saia da cama assim que acordar. A mudança de postura acionará substâncias químicas certas em seu corpo, eliminando a necessidade de voltar a dormir. Como último recurso, você pode até mudar o despertador de lugar. Se precisar sair da cama para apertar o botão soneca, terá menos chances de voltar a dormir. Você já deve ter ouvido que um raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes. Essa informação também está perigosamente errada, já que os raios geralmente ocorrem exatamente no mesmo lugar ou pelo menos nas proximidades 2 vezes. Além disso, se você estiver em um campo aberto durante uma tempestade, o melhor a fazer é encontrar um abrigo. Também não toque em nada mecânico ou elétrico. Se estiver dentro de casa, fique longe das janelas. Se a tempestade começar enquanto você estiver empinando pipa, é melhor adiar a brincadeira. Vamos passar aos mitos sobre o corpo humano. Algumas pessoas dizem que usamos apenas 10% do nosso cérebro de cada vez. Essa informação é falsa. Eu só uso 5%. Na verdade, nosso cérebro está ocupado o dia todo e também durante a noite. Ele nunca se desliga completamente, nem mesmo quando dormimos. Nosso cérebro funciona como uma pequena fábrica. Cada área é projetada para nos ajudar em uma tarefa específica. Na maioria das vezes, nosso cérebro está preocupado em fazer coisas das quais nem temos consciência, como respirar, caminhar ou digerir alimentos. Quando aprende um novo idioma, ou melhor, em determinada habilidade, você não desbloqueia uma nova parte do seu cérebro, porque ele nunca fica ocioso. Mas, dependendo da atividade, pode estar utilizando algumas partes do seu cérebro de uma nova maneira. Os amantes de animais de estimação já devem ter ouvido isso. A boca de um cachorro é mais limpa do que a de um humano. Alerta de mito. As bocas dos doguinhos são muito mais sujas que as nossas. Os cães também podem transmitir muitas doenças, principalmente se não forem bem cuidados. Além disso, um cachorro usa a boca para muito mais coisas do que nós. Ele precisa dela para conhecer melhor o ambiente, já que não tem polegares opositores. Assim, usam a boca para pegar as coisas do chão. E essas coisas não foram lavadas, obviamente. Eles também tendem a lamber todos os tipos de coisas que não são necessariamente higiênicas, como lixo, pisos ou suas próprias patas e outras coisas. Por mais cativante que sejam, tente se lembrar disso na próxima vez que seu cachorro correr para lamber seu rosto. Temos muitos outros sentidos além dos 5 que aprendemos na escola: visão, audição, tato, paladar e olfato.
há pelo menos outros 4. Nós, mamíferos humanos, temos propriocepção, que é a capacidade de nos orientar no espaço. Também temos a termocepção, que é a nossa capacidade de estimar nossa própria temperatura e descobrir se estamos com calor ou frio. Temos equilibriocepção, esse é o nosso senso de equilíbrio. Por fim, temos a interocepção, ou sentido da nossa própria condição fisiológica. É o sentido que nos permite saber se estamos com fome ou com sono. Aqui está um truque legal para festas. Na próxima vez que alguém falar com você sobre os 5 sentidos humanos, interrompa e diga que você tem 9. Antes de começar a explicar o que cada um deles faz, deixe a pessoa pensar que você é um super-herói com poderes sobrenaturais. Ah, o palco está pronto. Você está sob os holofotes, sendo observada por todos. A textura brilhante do piano reluz. Você posiciona seus dedos sobre as teclas e começa a tocar. Como tem 20 dedos em cada mão, consegue pressionar várias teclas ao mesmo tempo, tornando o som mais rico. Cada acorde de piano pode ter oitavas extras e notas a mais, afinal são 40 dedos no total. Assim que para de tocar, todos se levantam e batem palmas. O som dos aplausos é muito alto, já que as palmas são enormes para caber 20 dedos em cada mão. Você está em um barco no meio de um lago, pronta para dar um mergulho. Sua amiga segue seus passos e pula para dentro d'água. Como ambas têm 20 dedos em cada mão e pé, é fácil nadar. Os membros parecem remos. Você ganha dela e chega até a margem. Depois, nada de volta para o barco, remando com as mãos e pés. Na sequência, dá uma volta por aí e avista um bom paredão para escalar. Com os equipamentos de segurança prontos, posiciona suas mãos na pedra. Sua pegada é firme e você se segura em várias pedras diferentes que não são muito maiores que uma mão de 10 dedos. Então, consegue subir até o topo e seus esforços são recompensados com uma vista maravilhosa. Roupas alinhadas e um sorriso confiante no rosto. É, tudo pronto para arrasar nessa entrevista. Você caminha para dentro do prédio como se fosse dona dele e espera que alguém a acompanhe até a sala do presidente. Todos percebem sua confiança e olhar determinado. Você é chamada para sua entrevista. Antes de entrar, prepara seu sorriso mais encantador e ajeita a roupa. Ao entrar, já estende a mão para cumprimentar seu entrevistador. Com 20 dedos, mostra a firmeza do seu aperto de mão e deixa o presidente impressionado e curioso para saber mais a seu respeito. Depois vai embora radiante, com o semblante de quem ganhou na Mega Sena. Não demora muito, seu telefone toca. Querem marcar mais uma entrevista. Ok, por que não? 20 sacolas de supermercado dentro do porta-malas do seu carro e uma viagem só. A rua é longa e tem muitas curvas e subidas. Você alonga e estala os dedos. Agora é hora de descarregar as compras. E planeja distribuir todas as sacolas de forma igual nas duas mãos. Com 20 dedos dá para pegar mais sacolas, umas 10 em cada mão. É pesado, mas ei, pense nisso como um treino de pernas e ombros. Você tira as sacolas do porta-malas e corre para dentro de casa. Sucesso! Em uma viagem só, conseguiu levar todas as sacolas, menos uma. Oh, espera. Deixa pra lá. Você coloca a sacola dentro de outra antes de sair, mas precisa voltar para o carro para fechar o porta-malas. Depois de um longo dia de trabalho, precisa se encontrar com uma amiga que não vê há muito tempo. O cansaço toma conta do seu corpo. No caminho, avista um salão de beleza e dá uma passadinha lá para arrumar suas unhas. Mas com 20 dedos em cada mão, é como fazer o tratamento de 2 pessoas. O tempo está passando e apenas uma das mãos está pronta. Sua amiga liga e diz que já está à sua espera na cafeteria. Vamos para a próxima mão. Depois de um tempão, você termina e corre para o seu compromisso. Está atrasada, mas suas mãos estão lindas. Agora está em uma feira tecnológica com dezenas de empresas mostrando seus novos produtos. Muitos dos celulares são levemente maiores que os feitos para pessoas com 2 mãos e 10 dedos. Os aparelhos são grandes o suficiente para serem considerados mini tablets. Você pega um que está de amostra e começa a mexer. Como tem 4 polegares, digitar no teclado é rápido e fácil. A tela é grande o suficiente para segurar pelo resto dos seus dedos. Você vai para a seção dos computadores e vê uma coisa interessante que chama a sua atenção. Um notebook com um teclado amplo que permite que seus dedos digitem sem fazer esforço. Aí abre um arquivo e começa a digitar. É surpreendente como é fácil e rápido escrever.
Uma pena ter que esperar até que os produtos sejam oficialmente lançados para comprá-los. Você está na academia se aquecendo e se preparando para o próximo exercício. Aí entra em um ringue de boxe e pratica alguns socos com um saco de pancadas. Como tem 20 dedos em cada mão, seu punho cerrado é mais forte e faz mais estrago do que se tivesse apenas 10 dedos. Depois de socar bastante o saco, hora de alongar um pouco o corpo e depois voltar para o exercício. Em seguida, parte para outros exercícios para se preparar para o grande dia. Você está em uma floresta praticando sua pontaria no arco e flecha. Coloca 2 latas, uma ao lado da outra e mais 2 em cima. Então pega seu arco e o puxa para trás, com seus 10 dedos segurando 2 flechas e depois solta. As 4 latinhas caem rápido. Agora vamos aumentar a dificuldade, colocando as 4 latas uma ao lado da outra. Você inclina um pouco o arco e puxa as flechas até haver pressão suficiente para soltar. Suas mãos abrem e as flechas voam. Sucesso de novo! Você derrubou 4 latas sem fazer esforço algum. Se tivesse 20 dedos em cada mão, precisaria de pelo menos 7 ou 8 alvos próximos uns dos outros. O arco seria grande, mas manter uma boa mira não seria assim tão fácil. Após muita concentração, você solta as flechas e acerta todos os alvos no meio. Ter 50 dedos em cada mão alteraria sua aparência e jeito de andar. Suas mãos seriam pesadas, então você precisaria de braços fortes para manter o equilíbrio e sustentar os dedos. Tudo seria maior, inclusive seu celular e notebook. Uma guitarra teria que ser feita para acomodar esse monte de dedos no braço dela. Se uma comum possui 6 cordas no braço, essa personalizada precisaria ter entre 30 e 40 cordas. A música não seria limitada à anatomia humana e poderia ir além. Cada instrumento musical poderia ser feito para atender às condições físicas atuais da população, como um trompete, piano, harpa ou saxofone, feito para mãos com 50 dedos. Uma banda com 3 integrantes pareceria uma orquestra, e uma orquestra pareceria, bem, 5 orquestras. Você está tranquilona em casa jogando videogame com sua amiga. Cada controle é do tamanho de uma mesinha de café. Uma mão que consegue sustentar 50 dedos não aguenta segurar mais nada, então o controle fica apoiado no chão. Há tantos botões e comandos que é fácil se perder ao olhar para eles. Vocês estão jogando futebol e cada uma está controlando um jogador. Com o poder de movimentar e coordenar um total de 100 dedos, seu cérebro é maior que o normal e sua capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo é ótima. No fim das contas, você derrota sua amiga. E após uma revanche, ela dá o troco. A terceira rodada acaba em empate. Você abre a mão e dá um toca aqui na mão dela, produzindo ondas sonoras que são ouvidas pelos vizinhos do outro lado da rua. Ter muitos dedos significa que elementos de sustentação e coisas ergonômicas precisam ser muito maiores que a média. Ir a uma joalheria é um sofrimento, já que é preciso encontrar o anel certo que caiba em qualquer um dos 50 dedos que há em cada mão. Produzir uma luva custa caríssimo, pois envolve um processo complexo de criação e uso de muito material. Desenhar também é desafiador, pois segurar um lápis comum não é tão fácil. Cada lápis e material de papelaria precisa ser 10 vezes maior do que os que temos hoje, e o custo de produção é muito mais alto. Copos precisam ser mais compridos ou mais achatados, para que seja possível segurá-los. A mão é muito maior e os dedos ficam juntinhos ao redor da palma, se assemelhando a um girassol. Se você sentir calor, pode se abanar com sua própria mão em vez de usar um ventilador. Será mais fácil pegar areia para construir um castelo na praia. Com tanto espaço sobrando na mão, dá para fazer montes gigantes de areia e montar um castelo imponente rapidinho. E se estiver brincando de jogar bolas de neve, prepare-se para receber bolas de canhão e não as bolinhas de sempre. Isso seria uma beleza! Tem muitas pessoas lá fora. Você está abrindo caminho no meio da multidão, rindo, conversando, gritando e em constante movimento. É uma bela noite de verão e parece que toda a cidade saiu para dar um passeio. Você decide ir pegar um atalho pelo parque. Você já está perto do lago quando tropeça e a próxima coisa que você sabe é que está rolando ladeira abaixo em direção à água. Felizmente você para a tempo de não ficar encharcado. É hora de estimar os danos. Uma pancada na cabeça, sorvete nas roupas, nas mãos e no rosto. Manchas verdes deixadas na grama em seus tênis. E dezenas de pessoas rindo da sua falta de jeito. Bom, poderia ser pior.
Você se levanta e está prestes a escalar a colina, quando o mundo ao redor mergulha na escuridão. Ah, não! A queda deve ter sido mais séria do que você pensava a princípio. Será que bateu a cabeça com força suficiente para perder a visão? Você se acalma um pouco quando ouve as pessoas gritando ao redor. O que está acontecendo? É um apagão? Não dá para ver nada, nem mesmo a lua. Depois de alguns minutos muito tensos, a luz volta. Você e outras pessoas riem de alívio. Nada demais. Você finalmente volta para casa. Cansado e ainda um pouco abalado após a queda. Você toma um banho rápido e coloca uma bolsa de gelo na cabeça. Logo, o gelo cai no chão. Você adormeceu. Bip, bip, bip. Você tenta fazer com que o despertador do seu telefone pare, mas apenas joga o seu aparelho no chão. Gemendo, você se senta na cama, sua cabeça dói. Segurando-a com a mão, se levanta e vai arrastando os pés até o banheiro. Algo estranho chama sua atenção no corredor, mas você não consegue entender o que é. Você acende a luz do banheiro, ficando mentalmente pronto para ver um enorme roxo na sua testa. E nada. Não é que não haja marcas em seu rosto. A questão é que seu espelho está vazio. Bom, não exatamente. Simplesmente não reflete você. Você ri. Soa nervoso. Você se aproxima do espelho. Nada. Você se afasta. Nada ainda. Deve estar estragado. É quando você percebe que os espelhos não estragam. Pelo menos não dessa forma. Se não reflete a sua imagem, algo deve estar errado com você. Você tem duas teorias plausíveis. 1. Após bater com a cabeça, você caiu no lago e nunca mais saiu. E agora você é um fantasma. 2. Durante o blackout, um vampiro mordeu você. E todo mundo sabe que vampiros não têm reflexos em espelhos. Você se sacode visivelmente. No que você está pensando? Nem fantasmas, nem vampiros existem. Deve haver algo errado com a camada reflexiva na parte de trás. Você tenta olhar atrás do espelho, mas só bate o nariz contra o vidro. Então corre para o quarto para verificar o outro espelho. Nada. 3 minutos depois, você descobre que nenhum espelho em seu apartamento reflete a sua imagem. Ninguém pode descobrir isso, ou ficarei trancado em um laboratório até o fim dos meus dias. Você está andando de um lado para o outro no quarto quando o telefone começa a tocar. É sua amiga Nara. Ela soa estranha. Ei, por que você não vem à minha casa? Já convidei o Nick e a Alison. Você penteia o cabelo e examina o rosto com as pontas dos dedos. Infelizmente, não consegue entender se a protuberância na sua testa se destaca. Você coloca um boné, veste sua jaqueta e sai do apartamento. As ruas parecem desertas, para dizer o mínimo. Em vez das habituais multidões matinais, há apenas algumas pessoas. E elas parecem estar se esgueirando. Você está atravessando uma estrada normalmente movimentada quando percebe algo. Quase não há carros. Felizmente, você consegue pegar um táxi. Quando entra no carro, o motorista ajusta o espelho retrovisor para que você não possa vê-lo. Estranho. A certa altura, você se olha no espelho e percebe um carro passando atrás do seu táxi. E não seria nada especial se houvesse um motorista naquele carro. Mas o espelho que você está olhando afirma que o veículo está se movendo sozinho. Então talvez essa invisibilidade do espelho não seja apenas um problema seu? Uma vez na casa da sua amiga, você percebe que a Nara não apenas soa estranha, como também parece estranha. Seu batom está manchado e ela aparentemente fechou os botões da camisa de maneira errada. Isso apenas confirma suas suspeitas. Quando seus outros amigos chegam, eles não parecem melhor. O cabelo do Nick está uma bagunça. A Alison tem um pouco de pasta de dentes na bochecha. Parece que cada um de vocês está tentando se comportar com indiferença, mas falhou miseravelmente. A Nora dá a Alison um espelho de bolso. Você tem algo em seu rosto, mas a Alison repentinamente afasta a mão e o espelho cai no chão. Surpreendentemente, ele não quebra. Em vez disso, ele apenas fica lá, refletindo o vazio. Tipo, absolutamente nada. A superfície do espelho está embaçada. Às vezes parece brilhar, mas isso é tudo. Todos vocês quase morrem de medo quando a TV anuncia. Notícias de última hora. A apresentadora, com a voz trêmula, informa que após o apagão do dia anterior, todos os espelhos pararam de refletir. No início, eles não mostravam pessoas e outros seres vivos, mas apenas 1 hora atrás, eles se transformaram em TVs quebradas, apenas cintilando e piscando em momentos aleatórios. Depois de vários momentos de silêncio atordoante, seus amigos começam a falar uns sobre os outros.
As notícias chocantes e todo o barulho fazem sua cabeça doer ainda mais. Então você apenas se levanta e sai. O que vê lá fora o faz tropeçar. Você identifica pelo menos 3 acidentes de carro. Vários ciclistas estão gritando uns com os outros. Um homem está sentado na calçada ao lado de sua motocicleta caída. Os espelhos retrovisores e laterais tornaram-se inúteis ao mesmo tempo. Isso causou uma onda de acidentes rodoviários por todo lugar. Você chega em casa e está prestes a entrar no elevador. Mas quando olha para dentro, vê o grande espelho que vai do chão ao teto, de que você tanto gostava, com uma luz trêmula e piscando. Você estremece e sobe as escadas. De manhã, seu espelho ainda não reflete a sua imagem. Isso torna o barbear uma tarefa desafiadora e complicada. No final, você desiste e decide começar a deixar crescer bigode e barba. Naquele momento, você ainda não entende como a ausência de espelhos vai complicar sua vida. Cabeleireiros e barbeiros são extremamente procurados. Os produtores de maquiagem, ao contrário, perdem muito dinheiro todos os dias. Os produtos de beleza não são mais populares. Aplicar maquiagem é tão difícil hoje em dia que a maioria das pessoas desistiu completamente. Sem espelhos por perto, a maioria das pessoas começou a comer mais e ganhou um pouco de peso extra. Não querem seguir dietas rígidas. Cada vez menos pessoas se estressam com a aparência. Elas se tornam mais autoconfiantes e começam a valorizar mais a personalidade. Claro, quase ninguém se arrisca a dirigir sem ser capaz de ver o que está acontecendo ao redor. Mesmo que as pessoas dirijam, elas se movem extremamente devagar. Não é à toa. Você precisa colocar a cabeça para fora da janela o tempo todo para se certificar de que não causará um acidente. Alguns motoristas pedem aos passageiros que façam isso. Nesse caso, os carros parecem bem engraçados, com uma cabeça saindo de cada janela. O principal meio de transporte agora são as bicicletas. As pessoas ficam mais saudáveis e em forma. O ar agora está limpo e fresco, sem gases de escape dos carros. Dispositivos diferentes que usavam espelhos, como alguns tipos de telescópios, microscópios e até luzes de rua, não funcionam mais. Os fotógrafos não podem usar suas câmeras reflex com espelhos internos e precisam obter câmeras digitais. O número de selfies que as pessoas tiram está crescendo a uma velocidade incrível. Sem espelhos, é a única maneira de verificar a própria aparência. As pessoas também têm mais tempo livre agora. É um choque quanto tempo uma pessoa comum costumava passar diante de um espelho. Os cientistas trabalham dia e noite para encontrar a solução para esse problema inesperado. Eles experimentam diferentes materiais, tentando encontrar algo que reflita o mundo tão bem quanto os espelhos. Os fabricantes de automóveis mudaram sua estratégia. Eles começaram a desenvolver carros autônomos, que não precisam de espelhos nem de motorista. Eles interagem com outros carros na estrada, e seus passageiros podem simplesmente relaxar em seus assentos e fazer o que quiserem. Como você está lidando com essa situação? Bom, você deixou crescer uma barba incrível e agora parece um viking. Graças a muitas caminhadas e ciclismo, fica musculoso, bronzeado e cheio de energia. Você definitivamente não se arrepende de toda essa situação com os espelhos. Toda espécie precisa se adaptar ao mundo ao seu redor para conseguir sobreviver. E os seres humanos não são exceção. Nós nem existíamos milhões de anos atrás. O esqueleto mais velho de uma pessoa moderna já encontrado data de aproximadamente 196 mil anos. Só que mesmo em um período de tempo relativamente curto, nossa espécie evoluiu muito. Na verdade, nunca paramos de evoluir. Pelo menos é o que alguns cientistas pensam. E algumas de nossas características parecem provar isso. Cerca de 20 mil anos atrás, só as crianças conseguiam tomar leite sem sentir dor de barriga. Mas aí os humanos domesticaram animais como vacas e cabras. Um novo gene se desenvolveu nos corpos das pessoas ao longo das gerações. Hoje, cerca de 1/3 da população humana é capaz de tomar leite na fase adulta. Na verdade, essa habilidade se desenvolveu de forma independente entre diferentes grupos de pessoas por todo o planeta. Nossas mandíbulas também não são tão grandes quanto as que nossos parentes extintos tinham. Elas diminuíram porque nossa comida macia e processada não tem nada a ver com a que nossos ancestrais comiam. Nossos dentes também encolheram, e alguns até desapareceram de vez. Muitas pessoas podem nunca ter os terceiros molares, conhecidos como dentes do siso. Mas para nossos ancestrais, eles eram essenciais, porque nasciam geralmente quando a pessoa tinha entre 18 e 25 anos de idade. Nessa época, grande parte dos dentes já estava desgastada, então os do siso possivelmente serviam como substitutos. Mas algumas pequenas mudanças na anatomia humana podem não ter nada a ver com a evolução.
Por exemplo, as pessoas foram ficando mais altas nas últimas centenas de anos. A provável causa disso é simplesmente uma alimentação melhor e mais acesso a cuidados médicos. Será que a prática de basquete também? Mas quais mudanças esperam a humanidade no futuro? Claro que ninguém sabe ao certo, mas os especialistas têm algumas teorias interessantes. Uma delas é que podemos ficar mais baixos à medida que nos adaptamos à vida em nosso planeta superpopuloso. Estudos mostraram que pessoas mais baixas consomem muito menos energia e recursos do que as altas. Na época dos caçadores-coletores, os humanos não se encontravam com muitos outros no dia a dia. Hoje, a vida moderna exige conviver em cidades abarrotadas. E quem sabe, talvez com o tempo, nossos genes responderão a essa mudança e diminuirão a altura média. Outra possibilidade é que cada vez mais pessoas serão parecidas umas com as outras. Os humanos modernos viajam muito. Como diferentes tipos se relacionam e têm filhos, nossos genes estão se tornando cada vez mais numerosos e misturados. No futuro, isso pode fazer com que algumas características físicas sejam ainda menos frequentes. Uma pessoa comum pode ter pele e cabelos escuros, e as sardas e olhos azuis serão uma raridade. Alguns estudiosos acreditam que a evolução não terá um papel tão importante no nosso futuro. Ao contrário dos nossos ancestrais, que viveram milhares de anos atrás, agora temos uma cultura muito avançada, baseada na cooperação e na tecnologia moderna. Então não precisamos mais sofrer tanto para sobreviver. Por isso, podemos parar de nos desenvolver como espécie e continuar do mesmo jeito no futuro. Mas se nosso processo evolutivo continuar, é provável que nos tornemos criaturas mais complexas e inteligentes. Por causa do progresso tecnológico, o modo como lidamos com os problemas pode depender mais de nossa inteligência do que de nossas aptidões físicas. Então, nosso cérebro pode ficar maior. Isso pode já estar acontecendo. Aposto que o meu está em expansão. Algumas medidas feitas por cientistas mostram que o tamanho médio dos crânios dos norte-americanos está aumentando. O espaço reservado para o cérebro aumentou aproximadamente o tamanho de uma bolinha de tênis. Ou talvez o oposto possa acontecer e nossos cérebros encolherão? Na verdade, essa direção de desenvolvimento tem sido observada há mais tempo. Algumas pessoas acham que o cérebro masculino tem encolhido nos últimos 20 mil anos. Ei, pergunte para as mulheres. Se ele continuar a ficar menor no mesmo ritmo nos próximos 20 mil anos, acabará tendo o tamanho do cérebro de um humano arcaico que vivia 2 milhões de anos atrás. Peraí, isso significa que estamos ficando menos inteligentes? Bem, um cérebro maior nem sempre indica maior inteligência. Podemos estar evoluindo para ter esses órgãos compactos e super eficientes. Outra teoria é de que nossos corpos podem aprender a usar as calorias dos lanches. Coisas como pizza, batatas fritas e donuts contêm gorduras trans. Essas substâncias químicas são difíceis para nossos organismos digerirem. Mas e se os humanos do futuro se adaptassem a esse tipo de alimento, caso o ingeríssemos o tempo todo? Afinal, o mesmo processo já aconteceu com o leite. Daqui a alguns milhares de anos, as pessoas podem desenvolver genes que quebram essas gorduras trans e absorvem alguma coisa saudável delas. Isso se ainda gostarem de comer hambúrgueres e fritas, claro. Donuts. As pessoas do futuro podem ter menos pelos do que temos hoje. Eles eram essenciais para nossos ancestrais, pois ajudavam a regular a temperatura corporal, aquecendo-os no frio e os refrescando no calor. Até hoje ainda temos a mesma quantidade de pelos que a de muitos macacos. Mas alguns cientistas já apontaram que os nossos não são mais tão importantes para nossa sobrevivência como foram um dia. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir os olhos rapidamente para frente e para trás. Isso não significa que tem alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas uma habilidade especial que elas têm. Seus ossos foram feitos para serem bastante usados diariamente, e alguns deles conseguem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde em alguma coisa, os dentes conseguem exercer uma pressão incrível de até 90 quilos. Por falar nisso, o esmalte que cobre eles é considerado parte do sistema esquelético. Seu estômago tem uma capacidade incrível. Ele consegue segurar quase 2 litros de líquidos, quase uma garrafa grande de coca. É bastante difícil estimar quanta comida sólida é possível espremer dentro do estômago, já que ela é processada com seus dentes antes de cair lá. Com certeza não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas um frango de um tamanho bom provavelmente caberia. Sempre que você gira a mão, os ossos do pulso se cruzam. Segure ele com a outra mão para verificar. Não adiantou muita coisa, né?
Agora mostre-me onde fica o seu estômago. Se estiver apontando para sua barriga, sinto muito, você errou. Ele fica aqui, ó, escondido entre as costelas. Aqui está uma curiosidade sobre os ossos. Você já sabe que 60% do seu corpo é composto por água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa porcentagem também. Cerca de 25% da massa óssea do corpo é composta por água. Os cientistas acreditam que o apêndice deixará de existir em breve. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele ajudava nossos ancestrais a processar as cascas de árvores que eles comiam. Isso já não faz parte da nossa alimentação, então o apêndice pode sumir do corpo humano sem causar nenhuma consequência. O olho humano é parecido com um motor de carro. Os dois precisam de muitos líquidos para funcionarem direito. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para que ele trabalhe bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas por toda a extensão ocular. É por isso que piscamos até 20.000 vezes por dia. Então, a pálpebra é como um limpador de para-brisa. Quase todo o nosso corpo é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até dentro do umbigo e servem para pegar fiapos de tecido. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea ocular. Em vez disso, ela é alimentada pelas lágrimas e pelos fluidos que ficam na frente dos olhos. Sabia que você tem um guarda-costas pessoal? Pois é, seu fígado está aí para proteger você de todas as toxinas e muitas outras coisas que você não quer ter. Ele também sempre se regenera. Quando você fica enrubescido, significa que há um fluxo maior de sangue no corpo. E não são apenas as bochechas que ficam vermelhas. O revestimento do estômago também. É que ele possui um monte de vasos sanguíneos, e quando há mais sangue do que de costume, ele fica vermelho. Apenas 43% de você é só você. Mais de 50% do seu corpo é composto por criaturinhas que vivem mais no seu intestino e em outras partes do seu corpo. Mesmo assim, embora suas próprias células estejam em menor quantidade do que as microbiais, há em média cerca de 100 trilhões delas dentro de você. Vamos contar, você começa. As paredes do seu estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Isso é feito para que o órgão não se autodestrua. Os ácidos digestivos que temos podem ser bastante destrutivos. Se tem uma coisa que descansa enquanto você está dormindo, é o nariz. Ele não sente cheiro algum enquanto você dorme, pois o olfato é desativado à noite. Mesmo se houver algum cheiro horrível no quarto, você nem se incomodará. Quando engolimos acidentalmente objetos pequenos, como coisas de plástico, vidro, moedas e outros, eles passam pelo trato digestivo dentro de 48 horas. É sério, não é por mim. Você tem coisas melhores para fazer. Os cientistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre 10.000 cheiros. Nada disso. Pesquisas recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos melhor deles do que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até despertar memórias antigas. Conseguimos digerir quantidades minúsculas de plástico, mas o sistema digestivo humano não consegue tolerar capim. Os animais que pastam possuem dentes especiais e vários estômagos para processar folhas cruas e capim, enquanto nós não temos nenhuma dessas coisas. Mas não fique triste, entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre as patas traseiras e manter essa postura durante a vida inteira. Você pode discordar, dizendo que os cangurus e gorilas andam em pé também, mas esses bichinhos australianos usam a cauda como uma terceira perna, e os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio. O estômago é o defensor mais importante do sistema imunológico. O ácido clorídrico estomacal mata toxinas perigosas, vírus e bactérias que entram nele junto com a comida. Esse ácido consegue digerir até o próprio estômago, mas a membrana mucosa o protege. A gordura corporal não é tão inútil quanto você pensa. Ela age como isolante térmico, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia grande parte da gordura para dentro da região da cintura, pois é onde seus órgãos internos ficam. Se alguma coisa acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger suas vísceras de danos irreversíveis. Temos 2 músculos super rápidos. São eles que controlam o fechamento das pálpebras. Eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo, ou seja, menos de 1/10 de segundo. Nós reconhecemos apenas cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano consegue ver,
cujas pessoas têm pequenas diferenças visuais, nasce cerca de 1 milhão em média. Seu cão não tem um olfato melhor do que o seu. As pessoas costumam falar sobre como os cães têm um olfato superior, e isso provavelmente começou quando um pesquisador do século XIX classificou os humanos como seres que não cheiram. Ninguém jamais forneceu testes sensoriais para comprovar essa teoria, mas as pessoas ainda acreditaram nela por muito tempo. A verdade é que diferentes tipos de animais podem identificar diferentes tipos de aromas. Houve um experimento em que voluntários humanos precisavam rastrear um cheiro. Os pesquisadores mergulharam um barbante em essência de chocolate e depois o zigue-zaguearam por um campo gramado. Os voluntários não tinham permissão para usar outros sentidos. Por exemplo, eles estavam com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Além disso, usavam luvas grossas e joelheiras. A conclusão a que chegaram é que, embora não sejamos tão eficazes quanto os cães, podemos seguir um rastro de cheiro e vamos nos tornando muito melhores quando praticamos. Curiosamente, os humanos são mais sensíveis a certos cheiros em comparação aos cães, como frutas ou flores. Isso ocorre porque a evolução dos cães não exigiu que eles aguçassem o olfato para esses tipos de odores. A tela da TV não vai arruinar sua visão. Pelo menos não há evidências de que olhar para uma tela de TV possa realmente machucar seus olhos. O mesmo serve para telas de telefone ou computador. Olhar para elas pode causar fadiga ocular ou cansaço, mas na maioria dos casos não é nada que você não possa aliviar com um descanso adequado. Isso não significa que assistir à TV ou ficar olhando para o celular por muito tempo não tenha consequências negativas em outras partes da sua vida, como concentração reduzida e falta de socialização, entre muitas outras coisas. Ser capaz de enrolar a língua não é realmente uma característica genética, embora os professores de biologia muitas vezes digam que esse dom é baseado em um gene dominante. Houve um estudo que mostrou 7 de 33 gêmeos que não compartilhavam essa característica. Gêmeos idênticos compartilham os mesmos genes, o que implica que eles deveriam compartilhar essa característica também, mas não foi o caso. O que significa que os genes provavelmente não são o fator que decide se você será capaz de enrolar a língua. E esse mito ainda existe, embora tenha sido desmascarado há mais de 6 décadas. Você pode pegar um resfriado se sair com o cabelo molhado. É mais um mito. Para realmente pegar um resfriado, precisamos ter um vírus dentro do nosso corpo. Além disso, o cabelo molhado não é algo que o torne mais atraente para os vários germes que estão ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que isso é verdade porque A. Ouviram isso de seus pais. B. Associam sair com o cabelo molhado com ficar doente, pois geralmente ficam mais expostos a germes quando estão fora de casa. Não existem pessoas com hiperelasticidade. Alguns indivíduos têm certas partes do corpo que são muito flexíveis, podendo, por exemplo, tocar o queixo com o cotovelo ou dobrar os dedos para trás. Costumamos chamar essas pessoas de hiperestendidas, como se o segredo estivesse no fato de elas terem uma articulação extra em algum lugar. Bem, isso não é verdade. Elas têm articulações únicas, mas podem ter ossos com extremidades de formas estranhas, ou seu tecido conjuntivo pode ser muito flexível. Parece que o apêndice, como um órgão, é útil, apesar de sua má reputação como um tubo intestinal inútil que praticamente não leva a lugar nenhum. O apêndice é, na verdade, um reservatório de bactérias, mas que é bom e útil. Ele armazena micróbios que auxiliam nosso corpo quando na luta contra certos problemas e doenças. Na fase inicial da nossa vida, o apêndice também nos ajuda no processo de formação de glóbulos brancos, com certos tipos de anticorpos. Ei, você sabe onde fica o estômago? Parece fácil demais, certo? Mas provavelmente não é onde você pensa. A maioria das pessoas acredita que ele se esconde em algum lugar na região atrás do umbigo. Na realidade, ele fica localizado na parte mais superior do abdômen, acomodado em cima do resto do intestino. Veja como você pode encontrá-lo. Procure o ponto onde as costelas inferiores se encontram no meio. Agora, desça aproximadamente 3 dedos de largura e, em seguida, 3 à sua esquerda. Agora você deve estar bem no meio do seu estômago. Você não tem regiões de sabor na sua língua. O mapa da língua provavelmente surgiu no início do século XX, pois os cientistas encontraram diferenças mínimas sobre a intensidade que um gosto tinha que ter em diferentes áreas dentro da boca humana para realmente ser registrado. Esse estudo criou um mito de que cada parte da língua era responsável por sabores diferentes. Na realidade, todos os tipos de papilas gustativas estão espalhados por todas as áreas da boca, e essas papilas podem detectar cada gosto. Isso inclui o umami também, que agora é aceito com os 4 sabores usuais: doce, salgado, amargo e azedo.
Nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Usamos muito mais, mesmo quando estamos dormindo. Os cientistas testaram essa afirmação, e um dos métodos aplicados consistiu em medir a atividade no cérebro enquanto uma pessoa estava realizando várias tarefas. A cobra real, a viúva negra, a vespa mandarina, o escorpião e a mutuca. Todos eles podem morder, picar e injetar o veneno no seu corpo. Geralmente dói. Você tem sensações de queimação. Seu corpo pode reagir de forma imprevisível. Mas se você se apressar, os médicos irão te ajudar. O local da picada doerá por alguns dias, mas depois você esquecerá. Mas e se você levar uma picada que nunca irá esquecer, causada por uma planta que parece absolutamente normal? Você pode até nem notar que tocou nela, mas seu corpo reagirá imediatamente. Apenas estar perto desta planta pode causar asfixia e tosse. Seus olhos vão começar a lacrimejar, mas se você acidentalmente a tocar, bem, a dor durará vários dias, semanas, meses ou até anos. Mesmo depois de muito tempo, essa sensação desagradável pode retornar em momentos inesperados. Você se lembrará de ter encontrado esta planta pelo resto da vida, com certeza. E não estou falando de um cacto com espinhos pontudos. Nem é a venenosa era. À primeira vista, este é um arbusto verde comum com folhas largas. A boa notícia é que a planta cresce apenas em áreas específicas da Austrália. Ela se chama guimpe-ferrão. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E muito provavelmente foi uma descoberta desagradável. Antes de ir até a floresta procurar essa planta, é preciso colocar uma máscara de proteção. E é melhor optar por uma máscara de gás ou respirador. Roupas grossas e botas resistentes. Coloque as pernas da calça dentro das botas, use luvas de proteção e está tudo pronto. Você não precisa ir muito longe na natureza. Esta planta cresce à beira da floresta, perto de riachos. Você passa por algumas árvores e se aproxima da água. Aqui, em um matagal denso, você percebe esse arbusto perigoso. Ele pode atingir até 3 metros de altura, e suas folhas verde escuras em forma de coração com bordas irregulares podem atingir até 50 centímetros de largura. Esta planta pode ser facilmente confundida com urtiga ou bardana. A única coisa que pode ajudar a identificar a guimpe-ferrão é uma fina camada de penugem cobrindo suas folhas. É como se ela estivesse te encorajando a acariciá-lo. Mas não caia nessa armadilha. Isso não é bobagem. São minúsculos pelos tóxicos. E eles não estão apenas nas folhas, como também voam ao redor da planta. Se você remover sua máscara de gás, sentirá como se pimenta moída tivesse entrado no seu nariz. Você terá uma crise de espirros incontrolável. Seu nariz começará a coçar, ficará difícil de respirar, sua língua inchará. Seus olhos parecerão estar pegando fogo. E se você ficar lá por algum tempo, esta planta prejudicará seriamente a sua saúde. Por muitos anos, a guimpe-ferrão causou enormes problemas para madeireiros e caçadores. Mesmo quando sabiam da existência delas, muitas vezes eles a tocavam acidentalmente enquanto trabalhavam. Isso era o suficiente para deixar as pessoas doentes por várias semanas. Houve casos em que os locais das picadas doeram por décadas. Um homem disse que sentiu dor por 2 anos após tocar na planta. Ele sentia sensações extremamente desagradáveis toda vez que tomava banho frio. As pessoas comparam essa sensação com a picada de 30 vespas simultaneamente. E o pior é que os médicos dificilmente podem ajudar nessa situação. Mesmo uma velha folha seca caída no chão representa um sério perigo. Você pode deixar cair seu telefone ou luva tentando pegá-lo e acidentalmente tocar na folha de guimpe-ferrão. Para estudá-la, é preciso usar uma pinça para pegar a folha e colocá-la em um recipiente selado a vácuo. Pronto! Agora você pode transportar sua amostra para o laboratório e descobrir seus segredos. A guimpe-ferrão é uma das 6 espécies de árvores urticantes nativas da Austrália. Ela cresce ao sol, cercada por outras plantas. E o mais surpreendente é que há buracos nas suas folhas. Mas antes de descobrirmos quais criaturas se alimentam de uma das plantas mais perigosas do mundo, vamos estudar seu veneno. O arbusto é coberto de pelos minúsculos. E mesmo apenas um único pelo pode causar grandes problemas. Ele é tão fino e pequeno que pode penetrar na pele e permanecer lá por vários meses ou até anos.
A água não remove, apenas aumenta o efeito do veneno. Uma pontinha do pelo se abre quando entra em contato com alguma superfície e em seguida injeta uma toxina potente. Depois disso, você sente uma sensação de queimação. Meia hora depois, a sensação piora. Sua pele começa a pulsar e fica vermelha. Você nunca sabe quanto tempo o efeito irá durar. Tudo depende do número de pelos com os quais teve contato. Mas o que exatamente é essa toxina? Como ela pode causar tantos problemas? Os cientistas ainda não sabem ao certo. Eles não sabem dizer quais componentes do veneno causam a queimadura. O efeito da toxina dura muito tempo. Temperaturas altas ou frias não o impedem. Depois de alguns anos, você pode pressionar o local afetado e sentir que os pelos venenosos ainda estão ali. Arranque uma folha e jogue-a no chão. Então, volte 100 anos depois e toque nesta folha. Você sentirá a picada desagradável novamente. As amostras botânicas da Guimpe Ferrão ainda permanecem perigosas em muitos laboratórios. Quando alguém está mentindo, é comum o nariz o denunciar. E não, ele não cresce. Ah, você não viu o meu. Acontece que quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz, bem como nos cantos internos dos olhos, aumenta. Então imagine, você está no primeiro encontro e a pessoa lhe diz algo difícil de acreditar. Você pega um termômetro e mede a temperatura do nariz dela. Depois, ela mede a temperatura do seu nariz. E assim por diante, a noite toda. Na verdade, há coisas melhores para fazer, mas não vou estragar tudo agora. O coração das mulheres bate mais rápido que o dos homens. A frequência cardíaca de um homem normal fica entre 70 e 72 batimentos por minuto. Ao mesmo tempo, a média para as mulheres está entre 78 e 82 batimentos por minuto. Isso ocorre porque o coração das mulheres geralmente é menor que o dos homens. Ele bombeia menos sangue a cada batida, por isso precisa trabalhar um pouco mais para acompanhar o coração masculino. Seus pulmões são um dos maiores órgãos do seu corpo. Sua superfície total é semelhante ao tamanho de uma quadra de tênis, e o comprimento total das vias aéreas que os atravessam é semelhante à distância de Chicago a Las Vegas. E tudo isso consegue caber dentro do seu corpo. Os impulsos nervosos que seu cérebro envia viajam a uma velocidade de cerca de 273 km por hora. Isso é tão rápido quanto um trem de alta velocidade. A quantidade de comida consumida por um ser humano normal ao longo da vida pesa igual a 8 elefantes asiáticos. Não é surpreendente que passemos cerca de 4 anos da nossa vida comendo. Nós trocamos nossa pele, pois, na verdade, ela é alimento para fungos, bactérias e outras coisas das quais definitivamente queremos ficar longe. Nós nos livramos de cerca de 600 mil partículas de pele a cada hora. Seus olhos obtêm a cor de um pigmento chamado melanina. Pessoas de olhos castanhos têm mais melanina do que aquelas com olhos verdes. O sangue em seu corpo viaja a 6,4 km por hora e chega ao seu cérebro em apenas alguns segundos. Algumas pessoas podem ouvir os sons de seus globos oculares se movendo. É uma condição rara chamada síndrome de deiscência do canal semicircular superior. Isso faz com que cada som dentro do corpo seja amplificado. Um homem descreveu isso como ouvir seus olhos arranhando como uma lixa toda vez que se movem nas órbitas. Uau! Então eu acho que assistir a uma partida de tênis deve soar muito alto. Quando você vê uma pessoa sorrindo para você, sabe como ela se sente, o que pode fazer retribuir o sorriso. O mesmo acontece com o bocejo. É também uma forma inconsciente do nosso cérebro criar laços sociais com outras pessoas que estão bocejando. Os dentes do siso costumavam ter um papel importante. Eles eram o terceiro conjunto de molares que usávamos para amassar carne e outros alimentos firmes em nossa boca. Quando nosso cérebro ficou maior e começamos a comer alimentos mais macios, a estrutura do maxilar mudou, o que significa que não precisávamos mais de dentes do siso. E é por isso que perdemos o juízo. Não, não é por isso. Quando você está acordado, seu cérebro produz eletricidade. A quantidade real está entre 15 e 25 watts. Isso é suficiente para alimentar uma luz de LED. A eletricidade vem do cérebro enviando milhões de mensagens ao redor do corpo a cada segundo. Essas mensagens são como o seu cérebro diz para seus braços se moverem. Por exemplo, pense em seu corpo como uma rodovia super rápida para sinais elétricos. Seus dentes são a única parte do seu corpo que não pode se regenerar. É por isso que existem os dentistas, mas o esmalte com o qual são cobertos é uma das coisas mais duras do corpo humano. Os cientistas notaram que as pessoas com pupilas maiores são melhores na resolução de problemas. Indivíduos com pupilas maiores também podem se concentrar melhor e ignorar distrações. Até a memória deles é mais clara.
Ainda não sabemos as razões do fenômeno, mas muitas pessoas pensam que é porque a pupila está ligada a um ponto no cérebro que inicia suas habilidades mentais. Os humanos podem usar a ecolocalização como baleias ou morcegos. Alguns cegos podem obter informações sobre os arredores em algum tipo de flash em perspectiva 3D e têm um forte senso de textura e densidade. Eles obtêm informações com ondas sonoras. Nosso cérebro processa isso de maneira diferente das ondas de luz. A ecolocalização usa certas partes do cérebro que as pessoas com visão usam para a visão. Suas células esqueléticas nunca param de se regenerar. É por isso que você ganha um novo esqueleto a cada 10 anos ou mais. Esse processo diminui com a idade e a regeneração leva mais tempo. Essa é uma das principais razões pelas quais os ossos se tornam menos resistentes. Uau! Esse cara ganhou fama na internet por sua aparência não tão atraente. Mas foi uma competição injusta. Estou falando sobre o primeiro e único peixe-bolha. Essa coisa uma vez foi exposta em um aquário com sua aparência pegajosa e gelatinosa, uma verdadeira bolha. Mas embaixo d'água, em seu habitat natural, ele se parece com qualquer outro peixe normal. É um morador do fundo do mar que vive na costa da Austrália. O peixe-bolha se desenvolve a cerca de 900 metros abaixo da superfície. Nessa profundidade, a pressão é 120 vezes maior do que a pressão a que você e eu estamos acostumados. Na verdade, apenas submarinos robustos podem ir tão fundo. Essa criatura carrancuda não tem esqueleto ou muitos músculos. Em vez disso, tem uma carne gelatinosa para combater a pressão subaquática extrema. Você também não encontrará um tubarão branco em nenhum aquário. No passado, muitos tentaram colocar tubarões brancos ao lado de outros tubarões em seus tanques, mas isso não funcionou. Eles paravam de comer e tinham dificuldade para nadar. Também não é um bom negócio. É muito caro manter um grande tubarão, porque um tanque grande o suficiente precisará de milhões de galões de água. Esses peixes não gostam de ficar em uma mesma área por muito tempo. Eles preferem águas abertas, onde podem nadar grandes distâncias. Não vimos nenhum em cativeiro desde os anos 1970. O saola, mais conhecido como unicórnio asiático, foi descoberto apenas em 1992. Ele vive nas encostas das montanhas anamitas entre o Laos e o Vietnã. Parece um antílope, mas testes genéticos mostraram um parentesco mais próximo com os bovinos. O saola é um dos maiores e mais raros mamíferos do mundo. Pesquisas estimam que existam apenas de 70 a 750 deles na natureza. Sim, há uma diferença muito grande aqui. Os especialistas não conseguem ter um número mais exato porque eles são impossíveis de detectar. Apenas 2 foram capturados e estudados. E quanto aos unicórnios do mar, narvais, existem mais de 80 mil dessas criaturas, mas ainda é uma espécie quase ameaçada de extinção. Os narvais têm uma presa longa e estreita projetando-se da sua cabeça. Essa presa semelhante ao chifre de um unicórnio é na verdade um dente que pode crescer até 3 metros. Esses animais pertencem à família das baleias, mas ao contrário de seus parentes, eles não migram. Narvais vivem nas águas árticas da Groenlândia, Canadá, Noruega e Rússia. Eles vivem até 50 anos na natureza, mas não podem sobreviver em cativeiro. Então, se você quiser ver um na vida real, o zoológico não é o lugar ideal. Ao contrário de outras criaturas dessa lista, as andorinhas são muito comuns. Você pode reconhecer este pássaro por aquelas lindas penas azuis que vão da cabeça à cauda. Embora sejam uma das espécies mais comuns, as andorinhas não se adaptam em zoológicos. Elas se alimentam durante o voo, literalmente pegando a comida no ar, e só se alimentam de insetos voadores. Em cativeiro, elas precisam viver em grandes estruturas de aviários com bastante espaço para voar, e a maioria dos zoológicos não pode fornecer isso. Você encontrará muitos gorilas ocidentais das terras baixas em cativeiro. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre os gorilas das montanhas. Esses macacos têm pelos mais longos e são mais acinzentados do que castanhos. Existem apenas cerca de 1000 deles na natureza, tornando-os uma espécie em extinção. Os gorilas das montanhas geralmente passam um quarto do dia comendo. Nos anos 60 e 70, houve muitas tentativas de capturá-los e iniciar uma população cativa, mas foi impossível. Eles não se dão bem em ambientes fechados devido às suas necessidades dietéticas específicas. Sem isso, a saúde dos gorilas diminuía visivelmente. Outro problema é o estresse. Agora, não há gorilas das montanhas em qualquer instalação. Mergulhando de volta na água, temos a lula gigante. Um gigante que inspirou a lenda do Kraken. Essa criatura permanece um mistério para os cientistas. Seu ambiente inóspito no fundo do mar dificulta seu estudo.
A única pesquisa que os cientistas puderam fazer foi a partir dos raros espécimes que surgiram na costa. Em 2004, pesquisadores no Japão tiraram a primeira foto de uma lula gigante viva. 2 anos depois, eles conseguiram trazer uma à superfície. Por viverem tão fundo no mar, seus olhos são do tamanho de uma bola de praia. Elas podem ver coisas nos lugares mais escuros do oceano. Até hoje, a lula gigante nunca foi capturada ou mantida em cativeiro para ser estudada a fundo. Em seguida, temos o mamífero grande mais raro do planeta, o rinoceronte de Java. Restam menos de 70 e todos vivem em um parque nacional na ilha de Java, na Indonésia. Do total de 5 espécies de rinocerontes, esta é a mais ameaçada de extinção. Os cientistas não têm certeza de quanto tempo esses animais vivem, mas estimam algo entre 30 a 40 anos. A área onde vivem é vulnerável a tsunamis e também é próxima a muitos vulcões ativos. Se algum deles entrar em erupção, o rinoceronte de Java pode acabar extinto. Uma criatura da qual você provavelmente nunca ouviu falar é o indre. Nativo de Madagascar, ele é um primata único que depende de árvores para se mover e se alimentar. Esses animais vivem de 15 a 18 anos na natureza, mas em cativeiro, alguns mal chegaram a 1 ano. Provavelmente porque eles não se dão muito bem com o estresse e a perturbação. Os especialistas acreditam que sua dieta é tão específica que não pode ser reproduzida em cativeiro. Eles também notaram que esses animais não se reproduzem quando são retirados da natureza selvagem. O piche-ciego menor, também chamado de tatu fada rosa, não tem asas nem faz mágica, mas ainda é um animal adorável com uma carapaça rosada que faz com que ele pareça um radiador vivo. É o menor de todos os tatus e passa a vida inteira usando suas garras dianteiras volumosas para cavar a terra, principalmente à noite. Dificilmente pode ser localizado, muito menos capturado, e é por isso que os cientistas não têm sido capazes de estudar muito esse sujeito. E você só pode encontrá-lo na região central da Argentina. Embora insetos raros sejam populares em zoológicos, um que você nunca verá por lá é o besouro girafa. Por que esse nome? Ele tem um pescoço extraordinariamente longo que ajuda o inseto a construir seu ninho, sem precisar de escada. Esses carinhas passam a maior parte da vida se alimentando das folhas de uma única espécie de árvore, batizada em sua homenagem, a árvore do besouro girafa. Há outro inseto chamado besouro girafa na Nova Zelândia, mas ironicamente é uma espécie totalmente diferente. Da região mais profunda da Terra, vem o peixe caracol Mariana. Ele vive a cerca de 8.000 metros abaixo do nível do mar, que é quase tanto quanto a altura em que os aviões voam, só que na direção oposta, é claro. A pressão em tais profundidades é tão intensa que seria como se um elefante estivesse pisando no seu dedo do pé. Ai! Por isso, este peixe simplesmente não poderia sobreviver nas águas rasas de um aquário. Outro amante das profundezas do mar é o polvo-dumbo. Ele vive a cerca de 4.000 metros abaixo da superfície. Nessa profundidade, ele raramente se sente ameaçado. Então, este polvo fofinho não tem uma bolsa de tinta como outros polvos, que a usam como proteção para fugir dos inimigos. Ele pertence à família dos polvos guarda-chuva. Você pode ver que seus braços estão conectados por uma teia de pele, dando-lhe uma aparência de guarda-chuva quando está nadando. Poucas pessoas viram um polvo-dumbo, mas essa não é uma espécie em extinção. Ninguém pode ir tão fundo para mexer com esse carinha. Por último, um dos fatores mais críticos para decidir se um animal pode sobreviver em um aquário é o seu tamanho. Quando se trata de baleias azuis, a menos que um aquário seja do tamanho do oceano, isso é proibido. E um animal tão grande precisa de toneladas de comida. Nenhum aquário conseguiria isso. É uma espécie em extinção, com menos de 25.000 exemplares restantes. Esses mamíferos marinhos migram por milhares de quilômetros. Para cobrir distâncias tão vastas, uma baleia azul pode realmente dormir enquanto está nadando, mas ela nunca fica totalmente inconsciente. Ela cochila levemente enquanto navega pela água. É mesmo uma grande garota.